O estudo com a nossa revisão, né, dos conjuntos numéricos, eu digo que vocês precisam ter um bom entendimento do que é um conjunto dos números reais. E isso começa na reta numérica, tá? Quando você tem um intervalo aberto AB, onde o A é menor do que o B, não importa o tamanho desse intervalo, de novo, não importa o tamanho desse intervalo, nele há infinitos números reais. Porque em qualquer segmento eu tenho infinitos pontos. E a cada ponto corresponde um número real. Tá certo? Tem infinitos pontos aqui, não importa. Porque se você pegar dois números, ó, você pegar dois números distintos, vamos pensar assim, vou fazer um exercício, x1 e x2. Pega a metade deles, metade não, a média deles, x3. Já tenho três números, certo? Pega a média desses dois aqui, eu vou ter um número o quê? x4. São dois pontos distintos, dois números distintos. Pega a média deles, vou ter o quê? x5. E essa brincadeira não tem fim, certo? Eu tenho infinitos números. Mas mais do que isso, em qualquer intervalo, tá, há infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Qualquer intervalo não vazio da reta, qualquer intervalo aberto, tá, não vazio por quê? Porque se você pegar o intervalo da forma AA, isso aqui é o conjunto que vazio, tá? Então, quando eu falo intervalo aberto, é um intervalo AB com A menor do que B. Qualquer intervalo desse contém infinitos números reais. Por quê? Porque há uma proposição que é bem razoável, que diz o seguinte: se você pegar um número real positivo, qualquer que seja ele, dado delta, isso é a letra minúscula, existe o delta maiúsculo, né? Que é o discriminante, né? Indica o discriminante da equação do segundo grau. Letra grega e tem o delta minúsculo. Então, dado o delta positivo, existe o número n natural não nulo, tal que o inverso de n é menor do que delta. Há uma demonstração disso nas notas de aula, tá? Notas de aula passada, mas eu não vou fazer a demonstração aqui. Isso é bem razoável, tá? Não tem jeito, porque o que acontece com essa fração 1 sobre n, se o n natural não nulo é tomado cada vez maior? O que acontece com o inverso de n? Se o n natural não nulo é tomado cada vez maior? Você vai se aproximando de quem? De zero. Tá? Então, olha aqui, reta numérica. Tá? Reta numérica. Suponha que está aqui o zero, aqui está o delta. Ó. Delta bem pequeno. Aí você pega o 1. O 1 é 1 sobre 1, digamos que está aqui. Mesmo que não tivesse aqui, digamos que fosse lá no bloco da física, ou 1 tivesse lá no bloco da física. Aí você pega metade de 1, dá quanto? 1/2. Né? Ó, 1/2. É menor do que delta? Não. Aí pega o quê? 1/3. É menor do que delta? Não. Mas se você continuar assim, vai chegar uma hora, existirá um n, tá? Existirá um n, tal que o inverso de n vai estar aqui dentro. Não tem jeito, tá? O inverso de n vai estar aqui dentro. Entendido? Tá? É só você pensar que você pegar o 1 sobre delta é um número positivo.
E para todo número positivo tem um inteiro natural maior do que ele. Então tem um n natural maior do que 1 sobre delta. Mas aí se você pegar o inverso, dá menor do que delta. Tá certo? Então você tem esta proposição aqui. E essa proposição dá origem a uma outra proposição. Que é a seguinte. Dados, quer dizer, quaisquer que sejam, tá? O dados é forma, né, menor de escrever, quaisquer que sejam, A e B reais, com A menor do que B, existe um número X racional, e existe um número Y irracional, então existem dois números reais, um racional e um irracional, tais que os dois números pertencem ao intervalo aberto AB. Ou seja, essa proposição está dizendo que qualquer que seja o intervalo aberto, esse intervalo contém o quê? O número racional e o número irracional. Eu darei uma prova para a existência de um número de um número racional. Tá? Então só você seguir o seguinte. As hipóteses. A hipótese diz que o A é menor do que B. Como o A é menor do que B, o número B menos A é um número o quê? Positivo. Então isso funciona como o meu delta. Tá? E como é um número positivo, a conclusão é a seguinte. É que existe um número n natural não nulo, tal que o inverso de n é menor do que B menos A. Então eu consigo um número natural não nulo, tal que o seu inverso é menor que B menos A. Qual é o meu objetivo? Mostrar a existência de um número racional que esteja dentro desse intervalo. Então eu começo daí. Tá bom? Tá? Agora, o seguinte. Observe que o conjunto dos números reais é a união de uma família de conjuntos. É a união de uma família de intervalos. Já foi abordado aqui. União de uma família de conjuntos. Foi abordado o conceito de uma família de conjuntos e o que significa a união dessa família, mesmo que seja uma família infinita. E no caso aqui, a minha família, eu vou considerar todos os intervalos fechados todos os intervalos da forma m-1, fechado no m-1 e aberto no m. Se você pegar todos esses intervalos e obter a união deles com m pertencente a z, quer dizer, a união dessa família dá exatamente o conjunto dos números reais. Olha a reta numérica aqui, de novo, ó. Qual é o intervalo dessa família quando o m é igual a 0? Desenha aqui, ó. Aqui é a reta numérica. Preste atenção à minha pergunta. Qual é desses intervalos quando o m é igual a 0? Quando o m é igual a 0, não, perdão. Quando o m é igual a 1. Quando o m é igual a 1, qual é? 0 fechado, 1 aberto. Tá aqui. Então, primeiro não. Um desses intervalos, exatamente o intervalo com m igual a 0, é o intervalo do 0 fechado, 1 aberto. Tá?
Intervalo 0 fechado, 1 aberto. É um desses intervalos. Qual é o seguinte a esse? Qual é? O seguinte a esse? Um fechado. Hã? 2 abertos. Um fechado e 2 abertos. Um fechado, 2 abertos. Aí já entra um, né? É o intervalo 1 fechado, 2 abertos. Intervalo 1 fechado, 2 abertos. Tá aqui. Qual é o próximo? 2 fechados. É quando M é igual a 3. É o intervalo qual? 2 fechado, 3 aberto. Aí já fecho o 2, ó, já contenho 2. Qual é o próximo deles? 3 fechado, 4 aberto. Continuando assim para a direita, esses intervalos, a união deles, contém todos os números não negativos. Certo? Agora venha para cá. Qual é o intervalo anterior a esse aqui? É quando M é igual a 0. Que é o intervalo qual? Menos 1 o quê? Menos 1 fechado. Menos 1 fechado. 0 aberto. Mas o 0 já está contido no seguinte dele. Então, dá esse intervalo aqui. Qual é o anterior a esse? Qual é? Menos 2 fechado. Menos 1 aberto. De novo, se você vem para cá com os M negativos, então você cobre toda a reta. Ou seja, a união desses intervalos dá o quê? Dá toda a reta. E você sabe o que é a união de uma família. Para que... Quando é que um número está na união de uma família? Quando ele pertence a pelo menos um desses intervalos. Então esse N aqui, ó, esse N aqui é um N que existe, de modo que o inverso de N é menor do que B menos A. Agora eu vou olhar para o número AN. O número A vezes N é um número real, e como o conjunto dos números reais é a união desses intervalos, esse número AN pertence a algum desses intervalos. De modo que eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que daí existe um M inteiro, tal que o número A vezes N pertence a que intervalo? Pertence ao intervalo M menos 1 fechado, M aberto. Porque o AN é um número real. Sendo ele um número real, ele está nessa união. Se ele está nessa união, ele está em algum desses intervalos. Tá certo? Isto é, vou colocar um isto é, porque o que é que significa o AN pertencer a esse intervalo? Significa o seguinte: o M menos 1 é menor do que igual a quê? Ao A vezes N, que é menor do que o M. Logo, você já tem o seguinte, logo, vírgula, se eu comparo isso aqui, né, divido por N, como a N é menor do que N, qual é a conclusão? O A é menor do que M sobre N. Então, o número A, que é o extremo desse intervalo aqui, ó, é menor que M sobre N. Por outro lado, se você olha por outro lado, você tem o seguinte: M menos 1 é menor do que a N. Ou seja, o M é menor do que igual a N mais 1. Certo? Porque eu tenho essa desigualdade aqui. Então, o M é menor do que igual a isso. Entendido? Daí sai o seguinte:
Assim, eu vou ter o seguinte. Divide tudo por n, divide essa desigualdade por n. Quando eu divido uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade se mantém, certo? Então você tem o seguinte. M sobre n é menor do que ou igual a isso aqui. O que é isso aqui dividido por n? Dá A mais 1 sobre n, certo? Só que esse 1 sobre n, o n foi escolhido de modo que 1 sobre n seja menor do que b menos a. Então tudo isso aqui é menor do que a mais o que b menos a. Mas quanto é que dá essa conta? Essa conta dá b. Então olha o que é que eu tenho. O m sobre n é maior do que a e o m sobre n é menor do que b. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, o número m sobre n é o quê? Ele pertence ao intervalo aberto a b. Porque ele é maior do que a e é menor do que b. Então, está provado o quê? Está provado que esse intervalo, que é um intervalo qualquer, contém um número racional, porque m sobre n é um número racional. Pronto, eu vou fazer a demonstração só para os racionais, só para a existência do racional. A existência do irracional é parecida, você vê nas notas. Tá? Vou encerrar minha demonstração por aqui. Certo? A existência do irracional, você olha nas notas. Moral da história, todo intervalo aberto da reta, não vazio, contém um número racional e um número irracional. Só que se isso é verdade, eu tenho como corolário que qualquer intervalo da reta contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Por que contém infinitos? Eu sei que contém um, mas por que contém infinitos? É só você usar o processo em cadeia. Aqui é intervalo, né? Você pega o intervalo AB, intervalo AB aberto. Esse intervalo aberto qualquer, com A menor do que B, A menor do que B. Esta proposição aqui, ó, olha aqui, presta atenção. Esta proposição aqui diz que esse intervalo aqui contém um número racional. Tem um número racional aqui dentro. Dentro desse intervalo tem um número que racional. Aí agora o que é que você faz? Olhe para o intervalo A aberto, X1 aberto. Porque o A é menor do que... A é menor do que o quê? A menor do que X1. Então, se você olhar para o intervalo A, X1, aplica a proposição, aqui dentro tem um número real, tem um número racional, X2. Tem um número racional X2 aqui dentro. E é claro que o A é menor do que X2, que é menor do que X1. Aí agora eu olho para o intervalo qual? A, X2. Aí dentro desse intervalo tem um número que racional. Tem um número racional X3. Há dentro desse intervalo um racional X3. E é claro que o A é menor do que X3, que é menor do que X2. Aí agora, de novo, eu olho para o intervalo A, X3. Aqui dentro tem um número que racional, X4. Tá? Aplicando a proposição, tem um número racional X4. E é claro que o A é menor do que X4, que é menor do que... Você continua assim, você obtém uma sequência infinita de números racionais dentro desse mesmo intervalo.